Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas irmãs. Nós vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse, um estudo com enfoque de que Apocalipse é a revelação da esperança de Jesus Cristo glorificado na sua volta, trazendo o início das bodas do Cordeiro e o juízo que lhe foi otorgado. Então, hoje nós teremos a nossa 10ª conversa, estamos caminhando, e um livro complexo e que a gente nele tem buscado, nesse estudo, nós temos buscado adquirir uma linguagem apocalíptica para facilitar a compreensão das revelações que aprove ao Senhor por intermédio do seu anjo, né, que revelou a João, e João revelou a nós, pela graça e misericórdia de Deus manifesta em Jesus Cristo. E nós estudamos com os irmãos que a carta de Éfeso é uma carta de amor. A de Esmirna, um consolo na tribulação. A de Pérgamo, uma chamada à fidelidade. A de Tiatira, um alerta contra as falsas doutrinas. E na aula passada nós começamos a ver com os irmãos a carta à Igreja de Sardes. Abrimos um parêntese, dividimos o estudo da carta à Igreja de Sardes em 2 aulas, porque trabalhamos alguns aspectos estes que nós julgamos importantes, como, por exemplo, Jesus tem nessas 7 cartas, que são cartas dele, ele é o remetente dessas cartas, ele tem uma preocupação muito grande em suas orientações a essas igrejas com relação ao zelo, à apropriação, à guarda do que foi a nós revelado. Por exemplo, a carta de Éfeso, em Apocalipse 2, no verso 6, nós temos: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja fiel à palavra de Deus, não dava ouvidos a falsos ensinos e a falsas profecias. A igreja de Esmirna, Jesus Cristo escreve no mesmo capítulo 2 de Apocalipse, no verso 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negastes a minha fé. A mesma fidelidade é encontrada aqui. A igreja de Pérgamo, no verso 14, Jesus Cristo escreve, verso 14 de Apocalipse 2. Tá? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina tanto de Balaão, quanto também a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, Jesus repreende Pérgamo, por quê? Porque a igreja não era fiel à sua palavra. A igreja de Tiatira, no verso 25 do capítulo 2, tão somente conservai o que tendes. E o que a igreja tinha? A igreja tinha a tradição do Evangelho de Jesus Cristo
comunicada pelos apóstolos. E hoje nós vamos aprofundar um pouco nisso. A igreja de Filadélfia a igreja de Sardes, me perdoem, capítulo 3, verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, volta, ouve, obedece o que recebeste. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 11. Vem-no sem demora, conserva o que tens, o maior tesouro que temos, a palavra de Deus que nos é revelada por intermédio do Espírito Santo. Laodiceia, no verso 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo? O Evangelho de Jesus Cristo, a sua santa palavra. Então, Jesus tem essa preocupação para com as 7 igrejas. 7 em Apocalipse, representando a plenitude e a totalidade das igrejas. Isso tem a ver conosco. Qual a palavra de Jesus Cristo para nós? Olha, conserva, guarda, preserva, seja fiel ao que recebestes. E o que nós temos recebido? Nós temos recebido o Evangelho, temos recebido a Boa Nova, temos recebido a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, hoje, a semana passada, nós já vimos o verso 1 do capítulo 3, que é a introdução à carta de Sardes. Hoje, a carta à igreja em Sardes. Hoje nós vamos concluir o estudo desta carta. E eu gostaria de lê-la para relembrar alguns aspectos que nós já vimos aqui a semana passada. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, que acabamos de comentar, e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela foi lida agora, está aberta e nós vamos conversar com os nossos irmãos acerca dela. Que o teu Santo Espírito fale, que o teu Santo Espírito nos ensine, nos revele a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então é isso, meus irmãos. Como começamos a ver na semana passada, a carta à igreja de Sardes é endereçada a uma igreja que era viva só na aparência, mas que estava espiritualmente morta
E hoje nós vamos ver o que isso significa. E o interessante é que nós vimos semana passada que Jesus Cristo usa em suas cartas às igrejas muito das características das cidades em que elas foram organizadas. No caso de Sardes, uma cidade que já tivera o seu tempo de glória, mas que fora vitimada por inúmeras invasões e que praticamente nessas invasões tornava-se uma cidade morta. E Jesus usa essa linguagem e usa também a linguagem do ladrão. Ciro, por exemplo, invadiu Sardes quando ela não esperava. Ela não foi uma cidade vigilante e foi dominada pelo Império Persa por conta disso. Vimos a semana passada que essa autoconfiança exagerada da cidade de Sardes devia-se ao fato de ser localizada no alto de uma colina e cercada por muralhas que seus moradores julgavam impenetráveis, mas Ciro encontrou uma brecha e seu exército consegue, então, dominar Sardes. Então, como um ladrão, Ciro dominou Sardes. Percebam, então, Jesus partindo da realidade daquela igreja, escreve para ela uma carta. E naquela igreja, Jesus identifica 3 grupos de crentes. Os mortos, aqueles que, na realidade, não têm vida espiritual, outros que estão na UTI espiritual, estão para morrer, e o terceiro grupo, o grupo dos fiéis, daqueles que mantiveram suas vestiduras brancas, não se deixaram envolver pelo que acontecia na cidade e pelo que estava acontecendo na igreja. O verso 2 diz assim em Apocalipse 3: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, consolida os que estavam na UTI, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Aquela igreja não estava sendo uma igreja fiel ao seu cabeça, que é Jesus Cristo. E a gente identifica no texto da carta 5 imperativos usados por Jesus Cristo no texto, e esses imperativos, eles apontam todos para a necessidade de uma vigilância espiritual. A igreja, como a cidade de Sardes, era uma igreja descuidada. Sardes era uma cidade militarmente relapsa, descuidada, não vigilante. A igreja de Sardes era uma igreja que não era vigilante espiritualmente falando. Então, o primeiro imperativo usado por Jesus Cristo na carta é: sê vigilante. Está no verso 2, no seu início. Sê vigilante. Os cristãos deviam ser vigilantes. Os crentes devem ser vigilantes.
nós, como igreja, devemos ser vigilantes. E a palavra de Deus nos alerta acerca disso. Em Mateus 24, 42, Jesus Cristo afirma: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. A metáfora do ladrão é usada por Jesus Cristo, inclusive nos evangelhos. Em Marcos 13, 35, encontramos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Uma de suas parábolas. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. E em Sardes haviam crentes que haviam dormido tanto que morreram. Outros estavam para morrer por falta de vigilância. O que lhes digo, digo a todos, a nós e PJB, vigiem. 1 Tessalonicenses 5, 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então vejam bem, são alertas, e alertas que dão suporte para esta primeira palavra de Jesus Cristo no início do verso 2, esse primeiro imperativo: ser vigilante, estar alertas contra o perigo da redução do compromisso radical com Deus. Se a gente não vigia, se a gente não ora, se a gente não tem uma vida diante de Deus, nós, pela nossa natureza caída, começamos a nos distanciar dele e corremos o risco de sermos encontrados dormindo. Uma outra analogia que é usada por Cristo é: podemos ser encontrados nus, com a nossa vergonha exposta. O pecado, ele tem esse poder sobre a nossa vida. Ele nos seduz e nos adoece. Por quê? Porque mata a nossa sensibilidade espiritual. Qual é o grande problema de abandonarmos a vigilância e a oração? Automaticamente a nossa natureza, aquilo que Paulo chama de a nossa carne, começa a manifestar-se, nos adoecendo e nos matando. Matando o que em nós? A nossa vida espiritual. Que no caso da igreja de Sardes, tornou aquela igreja viva apenas na aparência. Ainda no verso 2, nós temos o nosso segundo imperativo usado por Jesus Cristo. Consolida. Consolida o quê? O resto que estava para morrer. Na igreja, o pouco que estava vivo corria o risco de morrer. É uma coisa que contamina. É como um vírus que entra dentro da igreja e vai sendo transmitido entre o corpo, os membros do corpo de Cristo, e vai matando esta membresia, e a igreja corre, então, o risco de morrer
como estava acontecendo ali. Então, veja bem, assim, temos essa necessidade de consolidação, porque restava pouco tempo para a igreja em Sardes. Eles foram examinados e encontrados em falta. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, consolidando. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, é a sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar e consolidar nos firmes fundamentos da palavra de Deus. Aquela igreja era uma igreja que buscava a própria glória e não a glória de Deus. Honrava a Deus só com os lábios, era uma igreja hipócrita, cuja motivação não era o Senhor e muito menos o seu reino. Caímos na sentença de Jesus quando somos como sepulcros caiados, que era o caso daquela igreja. Ela tinha fama de ser uma igreja reavivada, uma igreja viva, uma igreja forte espiritualmente, só fachada. Sepulcro caiado, bonita por fora, mas cheia de podridão por dentro. Simulacros da fé. E a igreja estava bastante parecida com o grande templo de Ártemis, deusa da mitologia greco-romana. E o templo, a Ártemis, em Sardes, não estava pronto, inacabado. Ao que parece, João buscou aí alertar que aquela igreja estava muito parecida com aquele templo inacabado, incompleto e impróprio. Da mesma forma, aquela igreja, na sua incompletude e impropriedade, estava para morrer. Estava vivo só na aparência. E nós temos os 3 imperativos finais que derivam dessa inadequação espiritual, que na realidade é morte espiritual. Lembra-te, guarda e arrepende-te. Lembra-te, guarda e arrepende-te. Verso 3. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Vejam que naquela breve introdução que nós fizemos e detalhamos mais semana passada, o que acontece? Jesus Cristo sempre lembra a igreja do seguinte: olha, você não pode tratar aquilo que foi revelado, aquilo que foi entregue a vocês graciosamente, misericordiosamente, poderosamente foi revelado pelo Espírito Santo, que é a minha palavra.
Então, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, é o primeiro imperativo. Guarda-o, guarda o que foi recebido, guarda no coração, experimenta, vive, arrepende-te e volte para o caminho. Porquanto, conclui Jesus, o verso 3, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, a situação em que a igreja de Sardes estava, e que nós corremos o risco de entrar nela, todas as igrejas correm, aquela situação era uma situação que requeria uma recordação contínua e prática das verdades passadas que lhe foram ensinadas pelos apóstolos. Não é só recordar, mas é guardar, é obedecer, é praticar. O que Deus espera de nós é isso. É que a gente nunca se esqueça das suas palavras, que nos foram passadas, que nos foram explicadas, que nos foram ensinadas. Então, nós devemos guardar estas verdades. Devemos viver em conformidade com elas, obedecendo e praticando. As nossas decisões, sejam decisões pessoais, sejam decisões familiares, sejam decisões profissionais, sejam elas eclesiásticas, referentes à igreja, elas têm que ser fundamentadas, calcadas nestas verdades preciosas que nós recebemos. Verdades recebidas por meio da tradição apostólica e pelo ensino da igreja, na escola dominical, nos grupos de oração, nos grupos de estudo, nos cultos vespertinos. Paulo escreve sobre isso aos Coríntios. Pois, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente não pode esquecer disso nunca. Segundo as Escrituras. A gente não pode esquecer disso. Em cumprimento às Sagradas Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E vamos permanecer nos pecados? E vamos nos esquecer do altíssimo preço que foi pago para que nos tornássemos igreja dele? Aquela igreja de Sardes foi ensinada acerca dessas verdades. E, na prática, não estavam vivendo, não estavam demonstrando que guardaram essas verdades no coração. Entrou por um ouvido, saiu por outro. A vigilância espiritual é vista em uma vida perseverante e obediente nessas realidades espirituais. Cabe a nós
sermos vigilantes, perseverarmos e obedecermos às verdades espirituais que nos foram reveladas em Cristo Jesus. Metanoeson, palavra grega que significa arrepende-te, que vem de metanoia, volta a um estado de constante alerta, acorda. Senão, sabe o que vai acontecer? Você, Jesus Cristo fala para aquela igreja, terá o mesmo destino, e fala a nós também, da cidade de Sardes, quando dos ataques de Ciro, e como vimos semana passada, de Antíoco III. Como um ladrão, Cristo virá e destruirá a igreja. Para que isso não aconteça, é exigida de nós vigilância, é exigido de nós um estado contínuo de vigilância. Em Mateus 24, 43, Jesus fala sobre isso. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 1 Tessalonicenses 5,2. Pois vocês, até 5,4, tá? Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que nesse dia os surpreenda como ladrão. 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Essa é uma metáfora muito usada por Jesus Cristo, muito usada pelos apóstolos, a metáfora do ladrão. E Sardes havia experimentado a invasão da cidade, invasão que ninguém acreditava nela, porque se julgava extremamente segura, tanto pelo Império Persa quanto pelo Império Grego. A Covid-19 chegou como um ladrão. Quem é que esperava? Quem é que esperava uma realidade como a que nós estamos vivendo hoje? Quem previu? Veio como um ladrão. Pegou o mundo desprevenido. E na correria, os países tentaram, na medida do possível, se adequar à nova realidade. Os que foram mais inteligentes e mais ágeis, aqueles que foram melhor administrados, conseguiram controlar a situação. Os que não foram tão eficazes estão pagando o preço. Milhares de pessoas mortas. Milhões de pessoas ao nível do mundo como ladrão. Cuidado! Cuidado! O que Jesus está trabalhando com a igreja de Sardes
é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. Não podemos ser pegos de calça curta. Deus julgará, e uma coisa importante que a gente pode concluir a partir dessa carta e outros textos. Deus julgará não apenas os pagãos, mas também as igrejas no que forem infiéis a Cristo. Por isso, Cristo está alertando a igreja de Sardes. Vejam, em Apocalipse 20:12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Jesus Cristo, como nós temos visto, é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, olhos que a tudo perscrutam, que sondam mentes e corações, e ele caminha entre as igrejas e nas igrejas e conhece as igrejas, conhece a igreja de cada um. Isso é palavra de Deus. Nós temos que ter um cuidado muito grande, e é o que Jesus Cristo está alertando a nós por intermédio dessas cartas. Primeiro, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que fazemos com a palavra de Deus. A orientação sempre é: ouve, guarda, experimenta, vive, obedece, e o seu nome jamais será retirado do livro da vida. Então, esse texto nos mostra o seguinte: nós seremos, sim, julgados pelas nossas obras. Em outro texto de Apocalipse, é registrado que as nossas obras nos acompanharão. As nossas obras nos acompanharão, e o registro está nesses livros que serão abertos. E o principal deles é o livro da vida. Nas portas da Nova Jerusalém estarão anjos com esse livro da vida. E só vai entrar na cidade santa quem tiver os seus nomes escritos nesse livro da vida. E esse conceito de livro da vida, ele vem lá do Antigo Testamento. Eu quero o meu nome no livro da vida, e que Deus me ajude para que o que estiver nele registrado seja conforme o coração do Senhor. Em Ezequiel 32:32 nós temos: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Há um registro. Respondeu o Senhor: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. No Salmo 9, verso 5, temos: repreendeste as nações
e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. Que Deus tenha misericórdia de nós para que o nosso nome nunca seja apagado do livro da vida. Salmo 87, 6. O Senhor escreverá no registro dos povos. Este nasceu ali. Salmo 4, 3. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. E isso no Apocalipse é o texto que eu falei para vocês que nós vamos ver. Só vai entrar quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Sobre quem Moisés está falando em Deuteronômio 29, 20? Sobre aqueles que desobedecerem à vontade do Senhor, desobedecerem à sua lei. Em Êxodo 17, 14, depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Esse ser esquecido para sempre debaixo do céu significa ser apagado do livro, dos registros sagrados. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, Jesus falando aos seus discípulos que estavam chegando daquelas comitivas de evangelização. Então não se alegre porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Garantia de vida eterna. Filipenses 4:3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Os nossos nomes estão no livro da vida. E o que Jesus Cristo está alertando? Jesus Cristo está alertando que, se Sardes continuar com o testemunho que estava dando, seria apagada. Como ladrão, Cristo viria e destruiria a igreja, e o nome de seus membros seriam apagados do livro da vida. Algumas pessoas em Sardes, no entanto, não contaminaram as suas vestes. Então o tratamento é outro. Há uma tendência muito grande hoje, um barateamento, aliás, sempre foi assim, um barateamento da graça de Deus. E pelo fato de sermos eleitos de Deus, pelo fato de sermos escolhidos, muitos pensam que não têm responsabilidades diante de Deus. Mas essa carta está mostrando para nós que a coisa não funciona bem assim. E Paulo, inclusive, alerta sobre isso. Ora, porque a graça de Deus é abundante na nossa vida, o pecado será
também superabundante para que aumente a graça de Deus ao nos perdoar? Não, a coisa não funciona muito assim. Que Jesus Cristo faz questão nessa carta de deixar bem claro que algumas pessoas, e ele sabia quem, estava maculando o nome de Deus e quem não se contaminou. Então, algumas pessoas em Sardes não contaminaram as suas vestes. É a metáfora usada por Jesus Cristo, figura elaborada a partir de uma indústria de lã famosa que existia na cidade, a maior indústria da cidade, a principal indústria da cidade, e que era famosa pelo cuidado na fabricação, pelo cuidado na manipulação da matéria-prima, para que ela não fosse maculada, para que ela não fosse suja. Então, no verso 4, nós encontramos: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, quem contaminou não é digno. Quem contaminou não tem o seu nome no livro da vida. Quem morreu, quem está morto, não vai andar comigo, diz Jesus Cristo. Diferente das roupas que fabricavam, as vestes dos membros daquela igreja, com raras exceções, estavam contaminadas. O termo grego no texto equivale a não lavado. Bom, o que é que deixa as nossas vestes brancas como a lã, alvas como a neve? O sangue de Jesus Cristo. Significa que haviam pessoas naquela igreja que não foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, não tiveram uma conversão verdadeira, não se entregaram a sua vida a Ele. Eram crentes de fachada. Crentes que não fazem muita questão de participarem, por exemplo, da comunhão dos santos. Não estão preocupados em sustentar, em dar sustento, em suportar, em dar suporte aos irmãos e na sua edificação. Esse não lavado tem forte conotação também de quem foi contaminado. Estava com as suas vestes limpas, pode acontecer. Haviam verdadeiramente se convertido, mas se contaminaram. Se contaminaram, inclusive, pelas ações dos não convertidos que faziam parte da comunhão e que eram adeptos das práticas pagãs. 1 Coríntios 8, 7. Paulo trata dessa questão dos alimentos sacrificados a ídolos e o processo da contaminação da consciência, que tem a ver com esse processo da contaminação das vestes, usando a metáfora aqui usada por Jesus Cristo. Acomodando, houve uma acomodação
ao ambiente pagão. E essa acomodação ao ambiente pagão gerou essa contaminação, gerou essa perda da santidade, perda das vestes limpas, incontaminadas. Interessante que no triunfo romano, quando as tropas romanas vitoriosas entravam nas cidades, os soldados e os comandantes vestiam roupas brancas durante as cerimônias de celebração de suas vitórias. Agora, olha a importância do que Jesus diz no verso 4 para aquela igreja que já havia experimentado tanta derrota, que já havia experimentado tantas quedas e que já estava praticamente morta. E a importância dessa mensagem para nós, que constantemente experimentamos toda sorte de provações. Então, para os crentes, de uma maneira geral, é emocionante pensar que andaremos com Cristo, que andaremos vestidos com roupas brancas, como eram os exércitos romanos exitosos nas comemorações de suas vitórias. Os vencedores são aqueles que recusam-se a acomodar a caminhada cristã às demandas, às pressões, às seduções pagãs. Estes eram os fiéis que Jesus Cristo identificou na igreja de Sardes. São os fiéis que Jesus Cristo tem identificado entre nós. Verso 5. O verso 5 trata das recompensas para esses fiéis. E há 3 recompensas para os fiéis. O vencedor, primeiro, será assim vestido de vestiduras brancas, vitorioso, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E terceira, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles que tinham vergonha do Evangelho, lá na igreja de Sardes, e se porventura acontecer, os que têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo entre nós e cedem às tentações trazidas pelo mundo pagão, estes não receberão as vestiduras brancas. Não terão os seus nomes no livro da vida. E Jesus não os confessará diante do Pai. Mas, ao vencedor, aquele que permanecer fiel, aqueles que permaneceram fiéis em Sardes e que permanecerem fiéis entre nós,
serão vestidos de vestiduras brancas, a primeira promessa. Não terão o seu nome apagado do livro da vida, ou seja, entrarão na nova Jerusalém, a cidade de Deus. E Jesus confessará a estes e que Deus, em sua imensa graça, misericórdia e poder, nos conceda a bênção de estarmos entre os fiéis e assistindo a Jesus Cristo confessar o nosso nome diante do Pai. Esse é meu. Esse eu conheço. Interessante essa questão, né, do nome escrito no livro da vida, né? No mundo pagão, por exemplo, quem tinha o seu nome apagado nos registros, por exemplo, do Império Romano, perdia os seus direitos de cidadãos. Quem tiver o nome apagado do livro da vida não poderá participar do reino de Deus. Perderá a sua cidadania no reino de Deus. Não poderá entrar na cidade santa. E só vai entrar na cidade santa quem tiver o nome escrito no livro da vida. E quem estiver com vestes brancas, as vestes adequadas para as bodas do Cordeiro. Verso 6. A mensagem do Espírito Santo conclui a carta como as demais cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvidos é quem é fiel. Quem tem ouvidos é quem guarda. Quem tem ouvidos é quem obedece. Quem tem ouvidos é quem pratica, quem vive em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo, um tesouro que nos foi revelado a nós, pequeninos, e pela graça e pela misericórdia de Deus manifestas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então vejam, é por isso que aquela igreja só tinha a aparência de estar viva. Porque é uma igreja que, de repente, começou a se distanciar dessas verdades, começou a se deslocar do caminho, começou a virar as costas para Deus, com poucas exceções, que eram os fiéis ali encontrados. Uma coisa que não pode passar desapercebida nesse nosso estudo é o seguinte, é que Jesus Cristo alerta, sim, sobre o seu juízo. Jesus Cristo alerta, sim, sobre o juízo que será recebido pelos ímpios e, inclusive, pelos crentes infiéis, conforme essa carta mostra. Mortos que parecem
vivos, mas só na maquiagem. Mas ele nunca deixa de apresentar a oportunidade para a volta ao caminho. Arrepende-te. Arrepende-te. Vai lá, ouve, guarda, pratica, arrepende-te e volta para o caminho. Agora, o livro de Apocalipse também mostra o seguinte: chegará um momento em que isso não vai ser mais possível. Mas o que impressiona é que a misericórdia de Deus, ela é manifesta até o último minuto. Enquanto um escolhido, enquanto um predestinado para filho precisar de resgate, esse resgate, as oportunidades para ele serão dadas por esse Deus imensamente misericordioso e amoroso. Nosso desejo é que tivéssemos hoje na nossa realidade poucas igrejas como a de Sardes, mas hoje elas são maioria e proliferam. Parecem essa nova cepa do coronavírus, que tem assim uma capacidade de se espalhar na população humana e de penetrar nas células humanas potencializada. Hoje são muitas as igrejas parecidas com a igreja de Sardes. Igrejas vivas só na aparência, mas que na realidade estão mortas. A falta de vigilância espiritual, o afrouxamento na aliança com Deus, na radicalidade dessa aliança, Deus nos quer inteiros e pagou o alto preço para isso, esse barateamento da graça, a relativização das verdades bíblicas tem solapado a igreja. Esse é o grande desafio que nós temos diante de nós hoje como igreja. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão de nós, que tenhamos um coração humilde e obediente para recebermos dele vestes brancas, para termos os nossos nomes escritos no livro da vida e para que naquele glorioso dia Jesus Cristo nos confesse diante do Pai: esse é meu, esse é fiel e não se deixou contaminar pelas pressões e seduções do mundo pagão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde e nos livre do mal. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça e misericórdia, Pai que cuida da sua igreja, Pai que conhece a sua igreja, Pai que investiu tudo para que ela fosse realidade. O Senhor não poupou esforços para que hoje pudéssemos chegar e te chamar de Pai. O Senhor entregou o seu próprio Filho para que morresse na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. E queremos te suplicar, Senhor,
que o Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos cela, que é a nossa garantia de que somos filhos Teus e que o Senhor não vai desistir de nós, apesar de nós, te suplicamos, Pai, que o Teu Santo Espírito sempre nos lembre que Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e que o sangue que Ele derramou lavou as nossas vestes, nos libertou da escravidão do pecado, nos salvou da morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. E que Ele nos ajude, Pai, a compreendermos a dimensão, a grandeza, a riqueza disso que o Senhor fez por nós. E que a gente viva e precisamos da Tua ajuda, porque nós somos caídos e terrivelmente pecadores. Nosso coração é enganoso. Então, Pai, não permita que a gente perca de vista essas verdades gloriosas e que nos trazem vida abundante, nos tornam verdadeiramente livres e enchem o nosso coração de esperança, para que sejamos sempre crentes vivos, para que a nossa igreja seja viva não só na aparência, mas seja uma igreja fortalecida espiritualmente. E que assim o Teu Santo Espírito tenha liberdade de caminhar entre nós e de nos ensinar o caminho e de nos revelar as Tuas verdades, para que conheçamos quem é o Senhor, quem somos nós e o que o Senhor espera de nós. Para que essa vida, além de abundante, seja eterna, para que naquele glorioso dia estejamos de vestes brancas, com o nosso nome escrito no livro da vida e que Jesus Cristo nos reconheça e nos representa e nos apresente a Ti. Agora entra no descanso bendito do meu Pai. Eu te peço isso, Pai, para nós, como filhos teus, como igreja tua, como igreja que tem permanecido fiel a Ti, no meio dessa grande provação que estamos experimentando, que é essa pandemia. E no meio desse mundo que está perdido nas trevas do pecado. Ajuda-nos, Pai, para que seja assim. Não queremos ser como Sardes, mas queremos ser igreja de Cristo, corpo de Cristo, cuja cabeça é o Teu Filho, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado. Semana que vem nós continuamos, estamos terminando esse capítulo 3 e encerrando essa importante parte do Apocalipse, que são as cartas escritas em 7 igrejas. Na semana que vem, se Deus quiser, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Beijão para todo mundo. Até lá.